Olá, querida igreja, queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, no início do ano nós tínhamos uma agenda, planejando ir visitar vários dos irmãos no sul do Brasil, mas essa pandemia aí mexeu com a agenda de todo mundo, inclusive com a nossa. Então, graças a Deus temos também essa alternativa de podermos estar compartilhando com vocês uma das coisas que Deus tem feito aqui no norte do Brasil por meio da internet. Queremos agradecer a oportunidade de podermos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito. Bom, como a maioria de vocês deve ter ouvido nas notícias, o Amazonas foi fortemente atingido pela pandemia. Realmente foi bastante grave aqui na região. Em alguns lugares no interior do Amazonas continua ainda uma forte contaminação. Aqui na capital, em Manaus, a curva já baixou, mas no interior ainda tem bastante coisa acontecendo. E logo no início de março, os projetos missionários começaram a ser cancelados, né, como agenda de todo mundo, e começamos então retirando vários missionários das aldeias, onde foi necessária a aeronave, e desde então esses missionários também ainda não retornaram e não há uma previsão para o regresso, né? Vai ser assim, estamos todos na expectativa como é que vai ser o regresso para o campo missionário no interior do Amazonas. Inclusive, quem trabalhava com ribeirinhos também teve que parar, porque os rios, os rios foram fechados, os barcos não podem mais viajar, tanto no Amazonas quanto no Pará. Só nas últimas semanas, no final de junho, agora o tráfego de trânsito de barcos começou a ser liberado. Então, nesse ponto, em março, a gente pensava que nosso trabalho ia parar também. Adotamos o isolamento social e o home office como opção para boa parte da equipe. Só que quando a gente se coloca à disposição do Senhor e nós estamos atentos àquilo que Deus pode fazer através de nossas vidas, a gente percebe que Deus pode nos usar de diversas maneiras. E isso aconteceu com a gente também. Nós percebemos que, como aviação missionária, e tendo o equipamento, né, o recurso da aeronave disponível, nós poderíamos entrar em algumas ações de socorro contra a pandemia. Então, em abril, firmamos uma parceria com a Primeira Igreja Batista de Parintins e começamos a fazer voos para transportar suprimento para os hospitais ali da região, das cidades ao redor de Parintins. E foi uma bênção a gente poder estar disponível e em condições de suprir essa demanda. Levamos mais de 4 toneladas de materiais lá para vários hospitais de vários municípios, né? Em seguida também começamos a nos envolver em 2 ações emergenciais, já em maio e junho, no sentido de suprir algumas demandas sociais. Então, um grupo de médicos de São Paulo, de um ministério chamado Aprisco, eles começaram a levantar doações de medicamentos e o problema no meio do processo era como fazer esses medicamentos chegarem até o interior do Amazonas, ou da Amazônia, na verdade, até as comunidades que estavam necessitando desse medicamento. Então, nós, como Missão do Céu, entramos fazendo então a logística disso. Esse é um projeto que ainda não acabou, estamos ainda fazendo isso, distribuindo medicamentos doados em vários lugares no interior, onde há falta de medicamentos. E logo na sequência, né, a campanha que nós estamos fazendo agora de arrecadação e distribuição de cestas básicas. O interessante disso tudo é que tudo que nós estamos fazendo sempre em parceria. Juntamos várias organizações, várias igrejas e nos apoiamos mutuamente, e tem sido uma bênção podermos servir ao povo de Deus, servir a sociedade
né, mostrando o amor de Deus na prática no meio de um momento tão complicado. Vou mostrar para vocês agora rapidamente um vídeo que nós fizemos lá no hangar, falando um pouco sobre o alcance do trabalho da Missão do Céu. Bom, muito bem, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês aqui, de frente para esse mapa, é um pouquinho sobre o trabalho que a Missão do Céu vem fazendo nesses 4 anos, desde que o avião chegou na missão. Nós estamos baseados aqui em Manaus. Como nós podemos ver nesse mapa, é mais ou menos no meio da Amazônia. Nós temos toda a região amazônica brasileira mapeada aqui. Então, de Manaus, nós temos tido a oportunidade de partir para várias direções, levando o trabalho missionário, né, o suporte logístico para várias missões. Por exemplo, um trabalho que nós estamos apoiando organizações missionárias aqui na região do Tumutumaque, fazendo um trabalho sócio-humanitário e também de missões aqui entre os povos aqui nessa região. A aeronave é o único acesso para cá. Não tem como eles deslocar pelos rios por causa das cachoeiras, é uma região alta, é um terreno mais alto. E, como vocês veem, é pura floresta, não tem estrada, nada. Outra região que nós temos dado o apoio aos trabalhos missionários são aqui subindo a calha do Rio Negro. Aqui tem a famosa Cabeça do Cachorro, né? E São Gabriel da Cachoeira é um lugar que tem várias organizações trabalhando. Nós temos dado um apoio logístico para cá. Uns 3 anos atrás, nós começamos uma parceria com outras organizações aqui na região do Rio Purus. Segundo o Projeto Fronteiras, que é a pesquisa que nós fizemos em 2014, é uma das regiões menos alcançadas. Tem mais de 1.000 comunidades ribeirinhas em toda a extensão do rio e nós identificamos só 10, 12% delas com presença missionária. Então hoje já tem uma presença missionária mais ativa, né, principalmente pela MEAP e outras missões em parceria. E agora, tentando replicar o trabalho do Rio Juruá, do Purus, nós estamos no Rio Juruá. É um dos rios mais sinuosos do mundo, tanto é que a distância, se esticar o rio, ele vai ficar com 3 vezes a extensão dele, né? E também uma região muito afastada, muito inóspita, o transporte de barco, para vocês terem ideia. Uma viagem de barco aqui de Manaus, subindo o Rio Solimões, até chegar aqui na foz do Rio Juruá e depois no primeiro município, que é o próprio município de Juruá, são pelo menos 5 dias, né? Depois Carauari, mais 2 dias, Itamaraty, mais 2, Serunepé, mais 2, 3 dias e assim nenhuma. Um voo com o avião da missão de Manaus direto aqui para essa região de Irunepé, né, nós temos que fazer uma parada para reabastecer em Carauari, são 2 horas de voo para cá, mais 1 hora até Irunepé. Então 3 horas de voo direto, né, ok? Isso aqui representa 2 semanas de barco, né, 3 horas no avião. Então, para vocês terem uma ideia da importância, né, do trabalho da missão, em facilitar o acesso dos missionários para essas regiões, os vários projetos que nós apoiamos aqui, principalmente projetos de plantação de igreja e discipulado. Temos feito voos para várias outras regiões, né, apoiando os trabalhos missionários, por exemplo, aqui Jacareacanga, aqui no norte do Mato Grosso, né, trabalhos aqui no nordeste de Manaus, aqui a região de Parintins. Na região de Parintins fica 1 hora de voo com a Missão do Céu. Demos o suporte aqui para essa região. Levamos 4 toneladas de material para os hospitais, né, durante a pandemia. Então, isso é um panorama geral do trabalho da missão, o alcance. E os desafios são muitos, mas graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Então, agora vocês conseguem ter uma visão um pouco mais ampla de tudo que a Missão do Céu e nós como ministério estamos fazendo. Esses meses, como família, tem sido um desafio, como as famílias de cada um de vocês. As crianças fizeram uma espécie de homeschool que funcionou mais ou menos. E nós estamos na expectativa para daqui a alguns dias eles voltarem para a sala de aula. Vamos ver como é que vai ser. A Keila terminou a faculdade e durante essas semanas, meses recentes,
o trabalho dela tem crescido bastante. Eu queria que ela contasse um pouquinho como é que tem sido esse tempo no cuidado com as pessoas. Nós começamos um projeto novo dentro da Missão do Céu que chama Ministério Acolher. O Ministério Acolher, ele tem como objetivo dar assistência para os obreiros, né, que estão em Manaus e também no interior, através de treinamentos, né, palestras a respeito de saúde, a respeito de família, casamento e também o cuidado emocional através de terapia e atendendo a questão de levantamento de sustento, que é uma outra área do Ministério Acolher. Então ele atende várias áreas, né? Então a gente está estruturando essa parte do Ministério. Já tenho atendido várias pessoas pelo Ministério Acolher e também em parceria com o Sim Brasil, que é Cuidado Integral do Missionário. Então atendo pessoas do Brasil através da internet. Também faço parceria com o Âncora. O Âncora é um ministério de aconselhamento sistêmico e a gente já vem fazendo esse trabalho há uns 3 anos. Então, continuamos fazendo esse trabalho. E fora isso, atendimentos individuais que têm acontecido através da igreja ou através de contato com pessoas que viram a necessidade de ter esse acompanhamento. Eu acho que é isso. Joia. Obrigado, Keila. Desde o início da pandemia, um tema que tem vindo à tona muitas vezes é a questão do medo. Principalmente no início, quando alguns especialistas estavam prevendo aí milhões de mortos no Brasil e até no mundo, muitas pessoas ficaram muito assustadas e preocupadas com a questão do coronavírus, da pandemia. E o medo é algo que faz parte da nossa vida, nós precisamos lidar com ele. E algumas das pessoas que aqui eu tenho atendido também têm vindo com essas questões, né? Keila, queria que você falasse um pouquinho sobre o medo, de como é que é isso na vida, no aspecto emocional das pessoas, e depois nós vamos para a palavra de Deus. Vamos ver como é que é isso. O medo, ele é um fenômeno natural, né, de proteção. Todas as pessoas, inclusive os animais, eles têm medo, porque quando existe uma situação ameaçadora, então essa adrenalina é liberada para provocar então uma resposta de luta ou fuga, né? Então o que seria essa luta ou fuga? Digamos que eu encontrei uma cobra dentro de casa. Eu posso matar a cobra ou eu fugir da cobra. No meu caso eu vou fugir. Mas é luta ou fuga. Porém, dependendo da circunstância, você pode perceber. Você põe um bebê do outro lado da cobra. Então, eu, cobra e bebê. Eu vou fugir? Não, eu vou lutar. Então, o meu corpo libera adrenalina e essa adrenalina faz os meus batimentos cardíacos ficarem bem mais acelerados para eu poder me preparar para essa luta. Existem casos que o medo se torna patológico, quer dizer, assim, ele se torna uma doença. Quando ele se transforma em uma fobia. A fobia, ela faz com que o indivíduo ele fique paralisado diante da situação de medo, diante do objeto do medo, né? Então ele não consegue ter nenhuma reação que ele consiga enfrentar. Mas o medo é uma coisa realmente natural. Mas a palavra de Deus, ela fala muito sobre o medo, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há uma série de personagens, situações, histórias em que ela nos fala sobre o medo. A gente pode lembrar de Josué, quando Moisés faleceu e Josué precisou assumir a liderança do povo para invadir, para tomar a terra prometida. Ali nos últimos capítulos de Deuteronômio, nos primeiros capítulos de Josué, nós vemos Josué sendo exortado 7 vezes para que ele tenha coragem, né?
Até que Deus fala para Josué, coragem, vá que eu estou com você. E nós podemos ver isso com vários personagens. A gente pode ver isso com Gideão e seus 300 soldados. Eles precisaram de coragem. Davi, em frente ao gigante Golias, precisou de coragem. Precisou vencer o medo. Daniel, na cova dos leões. Imagina o terror que aquela situação de estar de frente com a morte. Né? Muitos outros, Neemias, Esther, né, diante do imperador e tantos outros personagens no Antigo Testamento, homens e mulheres que encararam o perigo e a morte na força e na coragem do Senhor que os guiava. No Novo Testamento a gente vê Jesus falando isso muitas vezes para os seus discípulos: não tenham medo, não temam, tenham um bom ânimo, coragem, eu estou com vocês. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foram nesse sentido. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E João, na carta de 1 João, capítulo 4, versículos 16 a 18, João faz uma associação entre o medo e o amor. Olha que interessante. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Enfrentamos muitos perigos no nosso dia a dia, dos quais a gente às vezes não tem nem plena consciência. As pessoas me perguntam se eu tenho medo de voar. Eu às vezes respondo que eu tenho mais medo de andar a pé na calçada, na beira da rua de Manaus, do que sobrevoar a floresta amazônica. Porque o perigo é algo que às vezes a gente não percebe plenamente. Mas eu reconheço que eu já senti medo de voar, né? Especialmente na época que meus filhos eram pequenos, Matias e Larissa eram bebês, eu tinha medo de não voltar para casa. E Deus falou comigo nessa época, em que eu comecei a temer, e Deus falou assim: Márcio, enquanto você está cumprindo a minha vontade, você está obedecendo a minha vontade, você é imortal. Né? Nada vai impedir que o plano de Deus se cumpra na minha vida, na vida da nossa família. E quando Deus cumpriu o seu plano na minha vida, então eu iria para casa. Então a Keila fala isso, né? Ninguém morre de coronavírus. Né? O cristão não morre de coronavírus, ele morre de vem para casa. E isso nos ajuda tremendamente a lidar com o medo. Quando nós temos a consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas, e quando eu experimento esse amor do Senhor, esse amor de Deus, a gente lança fora o medo. Outro elemento muito associado com o medo e muito presente nesses dias é a ansiedade. A ansiedade, ela nos ronda o tempo todo. E nesses dias, quem não está com medo, no mínimo está ansioso, né, Keila? Como é que é essa questão da ansiedade na vida das pessoas? Mais uma vez, a ansiedade, ela é um sentimento natural do corpo ao estresse. Então, a gente sente ansiedade, né? O emocional, ele fica mais tenso, né? Diante de uma preocupação ou até de pensamentos ruins. E essa ansiedade, ela acaba até, inclusive, se tornando uma doença, né? Tem ansiedade boa. A ansiedade boa é quando você se prepara para fazer um projeto, onde você se prepara para alguma coisa, um programa, por exemplo, estou ansiosa para ir para o retiro, para ir para um lugar legal, para as férias.
Então, assim, é uma ansiedade boa, né? Não é uma ansiedade ruim. Agora, a ansiedade ruim é aquela que ela te deixa realmente angustiado, uma angústia tremenda no coração, né? Inclusive, batimentos cardíacos ficam mais fortes e a pessoa ela começa a sentir algumas coisas. Por exemplo, não sei se vocês já sentiram, o olho fica tremendo, ou então palpitação, né? Então fica realmente ofegante e tudo isso é um sintoma de ansiedade mais negativa, que pode trazer uma coisa mais ruim para o seu corpo. A ansiedade ela é gerada pela falta de controle, pela perda de controle. Né? Então a pessoa ela acaba sentindo essa perda de controle. Novamente, a palavra de Deus ela é nosso guia diante da ansiedade. Lucas capítulo 12, versículos 22 a 25, Jesus diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua própria vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Esse exercício de deixar Deus cuidar de nós e confiar nele é algo que nós precisamos praticar diariamente. A nossa natureza caída ela tem a necessidade de estar sempre no controle. Nós buscamos o controle da nossa vida, o controle das situações, e a ansiedade e a preocupação excessiva, elas podem complicar isso. E de certa maneira isso é um indicador do nosso relacionamento com Deus, né? A nossa capacidade de confiar em Deus e deixar o controle nas mãos dele é um indicador de como está o nosso relacionamento com Deus. É uma aplicação prática da nossa fé. Eu creio realmente que Deus vai cuidar de mim. Eu posso experimentar aquela paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor. Muitas vezes eu confesso que eu fico ansioso. Eu tenho uma mente muito ativa e eu fico pensando em todas as possibilidades, alternativas, e quando a gente vai sair para uma missão, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, o que eu vou fazer? Então eu sempre tenho planos A, B, C, D, até a letra Z, né? Pensando nas possibilidades e fico tentando prever. E isso é uma necessidade de controle, isso é ansiedade. Né? Então é um exercício pessoal para mim, poder entregar para Deus, deixar Deus no controle. Claro que a gente se previne para algumas coisas, a gente se prepara, mas quando isso nos tira o sono, então nós estamos com problemas. Em terceiro e último lugar, algo que também tem crescido muito nessas últimas semanas e meses é a questão da depressão. Depressão é a doença do século e muitas pessoas têm enfrentado isso. Keila, como é que você tem visto isso nos atendimentos que você tem feito? Realmente tem muitas pessoas, tanto de ansiedade quanto de depressão, vindo buscar ajuda. A questão da depressão, que de forma nenhuma ela é uma coisa normal, né? Então a depressão já é uma doença. A depressão ela pode vir de inúmeras causas, ela pode vir de questões hormonais, né? Questões orgânicas, que é hormonais também, mas de vários tipos de procedência, né? De traumas, né? Então às vezes a pessoa passou por um trauma que levou à depressão, à tristeza, e também pode vir inclusive de pecado, né? O pecado, a palavra de Deus ela fala tanto sobre isso, né? Que o pecado leva à depressão. E o luto, né? O luto, perdeu alguém querido, perdeu uma pessoa muito amada, mas também
o luto no sentido de perder situações importantes na sua vida. Por exemplo, pessoas que perderam a liberdade de sair, pessoas que perderam, eu não posso mais ir a aniversários, eu não posso mais ir a um shopping, eu não posso mais ir numa praça, eu não posso ir na igreja, eu não posso mais, eu perdi meu emprego, né? Então são perdas que a pessoa tem que elaborar, e quando não bem elaboradas realmente pode vir a depressão. Todos esses sentimentos que a gente falou, o medo, a ansiedade, eles não são pecados, assim, a princípio não são pecado, né? E a depressão também não é pecado, ela é uma doença, a não ser que ela tenha, está vindo de uma situação de pecado, né? Mas a depressão ela também pode, ela pode levar o indivíduo inclusive à morte. Né? Então, assim, é uma situação muito séria, muito grave, e a gente tem visto isso muito comum agora. A palavra de Deus também fala sobre a depressão e nos dá alguns exemplos, né? Exemplos clássicos, a gente pode mencionar Jó, Davi, o rei Davi, né, e o profeta Elias. Os três enfrentaram situações de perda, de derrotas, de pecado e de dificuldades, né? E há um ponto em que a esperança se vai. Talvez um dos fatores principais da depressão é que a pessoa com depressão ela perdeu a esperança de viver. Nós criamos expectativas, esperamos coisas das pessoas ou das situações e muitas vezes elas não são alcançadas, temos frustrações, perdas, como eu falei, e algumas pessoas isso chega a um ponto em que elas perdem completamente a esperança. Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, o profeta Isaías, né, Deus diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. A mente e o coração firmados no Senhor encontram esperança em meio ao caos. Né? Assim como a ansiedade e o medo, a depressão também é um sintoma, ou um marcador, um indicador do nosso relacionamento com Deus. Eu quero terminar com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É o clássico capítulo do amor, no qual Paulo descreve como é o amor de Deus. Mas ele termina da seguinte maneira, versículo 13. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, o maior deles, porém, é o amor. Se olharmos bem esse versículo, ele resume a base para uma vida emocionalmente equilibrada. Primeiramente, a fé é uma grande aliada contra a ansiedade. Né? Cremos que Deus cuida de nós sempre, né? E confiar na palavra dele de que nunca nos abandonaria pode reduzir significativamente a nossa ansiedade. Em segundo lugar, a esperança, ele é o antídoto da depressão. A esperança em Deus, na sua salvação, de que no final somos mais que vencedores por meio daquele que nos salvou, que é Jesus, né? Por meio do amor dele, nada pode nos separar do amor de Cristo. E então, essa esperança no Senhor pode nos ajudar diante da depressão, diante da desgraça, de infortúnios da nossa vida. E em terceiro lugar, fala sobre o amor. O amor lança fora o medo. Né? O amor é a maior força do universo. Deus criou o mundo, é baseado no seu poder, e Deus essencialmente ele é amor. O amor de Deus é a maior força do universo. E se nós temos a consciência de que ele está no controle da nossa vida, nós não temos nada o que temer. Nada que acontece em nossa vida está fora do controle, do conhecimento, da soberania do Senhor. E nada pode nos separar do amor de Deus. Que o Senhor possa renovar as nossas mentes, nossos corações, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, na qual não é preciso que o medo,
nem a ansiedade e nem a depressão nos dominem. Muito obrigado pelas orações, pelo apoio que vocês têm nos dado, pelo suporte aqui no trabalho missionário na Amazônia. Ainda temos muito que fazer, mas nós temos tido o privilégio de ver o Evangelho avançando dia após dia na região amazônica, alcançando ribeirinhos, alcançando diversos povos aqui da região, das mais diversas maneiras. A gente tem visto que Deus está com pressa para alcançar os não alcançados. Ainda faltam muitas pessoas que não têm acesso à informação do Evangelho a serem alcançadas. E nós estamos nessa missão e vocês estão junto conosco. Cada decolagem, cada pouso, cada viagem, cada aconselhamento, cada cesta básica entregue, cada medicamento, enfim, cada missionário atendido, cada treinamento que nós fazemos no interior, você está junto e nós louvamos a Deus por sua vida. Muito obrigado. Orem pela nossa família, orem por segurança, orem por nossa saúde, que sempre é um ponto fraco para nós, né? Temos várias situações e pedimos que vocês estejam orando, continuem orando por nós. E louvado seja Deus por suas vidas. Muito obrigado. Deus lhes abençoe. Há cerca de 1 milhão de pessoas sem acesso ao Evangelho de Jesus na região amazônica. Povos que vivem geralmente isolados e esquecidos em pequenas comunidades de 3 a 10 famílias nas margens dos rios da Amazônia. São necessários dias, às vezes semanas de viagem, partindo da cidade de Manaus em barcos ou lanchas para chegar nesses locais. Por isso, Deus nos deu a visão de levar o Evangelho usando aviões de pequeno porte. Amando a Deus e ao próximo, levamos as boas novas de Cristo a esses povos por meio da missão do céu. Voando, vencemos barreiras físicas para compartilhar com estes povos o amor de Jesus. Ferramentas evangelísticas, cuidado pastoral, treinamento e mobilização de líderes das igrejas locais, junto com a execução de projetos de desenvolvimento social, integram a missão que Deus nos deu. Oração, trabalho voluntário e doações são constantes necessidades nos trabalhos nestas comunidades. Vamos voar juntos. Faça parte da missão do céu. Torne-se um aliado de Deus, sendo bênção para os povos não alcançados da Amazônia.